Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional e também sobre gestão na área de transporte, várias coisas aí para você, transportador. E olha só, não se esqueça de se inscrever no canal, clica aí no joinha e compartilha esse vídeo que eu tô com uma pessoa aqui que é mestre, é um professor, aliás, é um consultor, é uma pessoa incrível da área de transporte. Olha só, gente, mais de 30 anos nessa área em transporte, já foi empresário, já trabalhou com diversas empresas, grandes, pequenas, médias, enfim. É o cara do transporte, Carlos Cepeloni. Como é que você está, Carlos? Olha, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou aqui muito satisfeito, né? Uma honra, é um prazer enorme. Meu amigo, transportador não é nada fácil. Transportar essa riqueza do Brasil não é fácil, né? E graças a Deus eu tive a sorte, a honra de ficar mais de 30 anos como empresário no ramo de transportes. E depois, estudando inteligência emocional, eu percebo o quanto é importante a inteligência emocional no transporte. É muito importante. Então, obrigado pela oportunidade. Obrigado você, Carlos, por estar aqui. É um prazer imenso recebê-lo e, né, compartilhar esse seu conhecimento que, gente, é brincadeira. O cara conhece muito da área de gestão, é um consultor especialista. Ó, para vocês terem uma ideia, ele é professor do CESP também, além de diversas outras coisas aí que ele faz. Certo, Carlos? Conta um pouquinho do histórico. Não, é verdade. Eu sou professor do CETCESP, da Unisal, Unicid, como professor convidado. Ministro treinamentos de alto impacto, né? E também treinamentos de venda, de liderança, além de consultoria. Eu dou consultoria em várias empresas, né? Inclusive até de panificação, sou consultor. Mas por alguma ligação, a maioria dos meus clientes são transportadores de carga. Ninguém sabe por quê, né? Ninguém sabe por quê, né? 30 anos na área, ô, é brincadeira. E muitos amigos ainda hoje atuantes, né? Muitos empresários, amigos meus. Então, eu jogo bola com os empresários do transporte, a gente almoça junto, faz churrasco, é muito legal. Bacana. E ainda mais nessa área de treinamento que você está, né? Orientando os transportadores a crescerem, a melhorar a sua administração, melhorar a sua liderança, principalmente, né? Olha, eu diria assim, todas as áreas precisam de uma boa gestão, não é só a transportadora. Eu dei a sorte de ficar mais de 30 anos no transporte, então eu conheço bem. E eu fui ajudante de transporte, eu fui conferente de carga. Você começou lá Ah, embaixo. sim, ajudante, carregando caixa nas costas, né? Quando eu comecei lá na Moca, com uma empresa bem legal, bem bacana. E lá era assim, né? O ajudante carregava muita caixa, o conferente conferia e carregava caixa, o encarregado carregava caixa, conferia e coordenava. Então eu tive uma universidade, uma faculdade de graça, porque eu ganhava para aprender. É, E isso e me deu, graças a Deus, muita cancha, né? Muito conhecimento no naquela época a transporte. gente tinha que fazer um pouquinho de cada coisa, né? A empresa era pequena, então a gente fazia tudo. Eu lavava banheiro, no dia que não tinha nada para fazer, eu lavava o carro do chefe, não tinha problema. Trabalhava dia e noite, às vezes, 5 horas da tarde, estava na hora de ir embora, um cliente ligava e pedia para carregar 10 caminhões. O que eu fazia? Ia carregar 10 caminhões. Aí trabalhava à noite, sábado, domingo, feriado. Não tinha esse negócio de, hoje eu não trabalho, não tinha turno. A empresa era pequenininha, era uma portinha. E isso foi muito bom para mim. Eu consegui saber como funcionava todas as áreas. Inclusive, eu vou contar uma coisa bem rapidinha, é um case. Eu vi a pessoa digitando conhecimento. Digitando não, gente. Era a máquina da datilografia. Desculpa aí. Datilografando. É que o pessoal não conhece, Você né? acabou de delatar aí, né, o seu DNA, que é a data de nascimento Antiga. antiga. Eu vi a pessoa datilografando e demorava muito. Eu acabava de carregar o caminhão, ficava pronto para viajar, e a pessoa lá datilografando o conhecimento. Eu fui, sentei do lado e falei, posso te ajudar? Só que eu não tinha estudo nenhum, nem sabia, eu nunca tinha datilografado, né? Ele falou, pode. E eu lá, para digitar um foi muito difícil, datilografar um foi muito difícil. Eu perguntei para ele, o que é mais demorado? Ele falou, fazer o cálculo de frete. Porque era na mão, não tinha Não computador. tinha nada. E eu sou bom de matemática. Eu sempre fui bom de matemática pela família. Eu desenvolvi um papel onde tinha o ADM, TR, vocês nem sabem o que é isso, né? Porque ADM, né? E TR nem tem mais, TR né? nem tem mais. E aí eu desenvolvi esse papel onde eu já dava para ele pronto e ele começou a ser muito mais rápido. Nós ganhamos 1 hora por dia para soltar o caminhão. Só por causa disso. Caramba, Aí ele uma falou: hora por caramba, dia. como é que você fez isso? Você nunca trabalhou em transporte? Eu falei: eu não, vim do sítio, do interior, né? Eu sou ajudante. E o pessoal me chamava de puxa-saco, porque eu era ajudante e ficava ajudando o cara do administrativo do Olha escritório. só que Pô, mas o interessante, né? cara era meu amigo.
Precisava de ajuda, né? Mas é legal, cara, porque assim, aí que você vê as pessoas de atitude. Ah, Eu acho que essa questão de das pessoas terem atitude faz toda a diferença dentro do transporte e também de qualquer empresa, né? Na sim. evolução profissional. O transporte especificamente, ele é muito mão de obra, né? Ele é muito. Não dá para você pegar um motorista e contratar ele para ficar home office. Não Não dá, tem como. não Não tem dá para você jeito. pegar um ajudante, contratar e ficar em home office. Aí Não. quando vejo o pessoal falando de home office, é legal, mas Tem, alguns serviços não tem jeito. Tem que ser presencial. E o transporte é um desses, né? é. E aí são pessoas. E pessoas que são movidas por emoção. E aí que vem o problema da gestão. Como você lidar com essas pessoas, como que você fazer elas produzir para você sem machucar, sem agredir, fazendo com que ela queira te dar o resultado e não que você exija o resultado, que tem uma grande diferença. É mesmo, você fazer com que a pessoa dê o resultado, ela querendo dar o resultado. Agora, assim, se você impor ali, ó, tem que fazer isso, tal, isso não dá resultado. Como é que, me explica um pouco melhor esse... Tudo dá resultado, Sim, concorda? Porém, alguns resultados têm um custo maior. Por exemplo, assédio, reclamação trabalhista, tudo isso tem um custo que não está ali à vista. Parece que ele não existe. Poucas empresas colocam isso no custo, só que é um custo. E muitas vezes a forma da liderança. Foi feita uma pesquisa: 67% das reclamações trabalhistas são emotivas. São emocionais por causa do tratamento da chefia. Quando você coordena o chefe de uma forma que ele vire líder e que ele saiba tratar as pessoas, e que as pessoas têm prazer de servir, porque há um prazer em servir. sim, Isso é claro. humano, né? Aham. E quando você faz isso, você consegue aumentar. Então, por exemplo, assim, eu vou falar em números, tá? É claro, esse número aqui é fictício, eu não lembro de cabeça. Mas tinha empresa que tinha 386 quilos dia por funcionário da empresa e em pouco tempo passou para 800 quilos. Ou seja, mais do que dobrou a produtividade. E quando eu apresentei um projeto, o diretor operacional falou para mim assim: isso é impossível. Eu falei: sim, mas a gente só vai saber se a gente lutar. Uma das coisas que eu falei para o diretor operacional, ele ficou muito chateado comigo na hora, né? Eu falei: a avaria tem que ser zero. Ele falou: não, mas essa empresa aqui não tem como ser avaria zero. Eu falei: como é que você sabe? Não, porque avaria zero é impossível. Eu falei: mas meu objetivo aqui é zero. Concorda que quanto mais perto do zero, melhor. Melhor. Então, digamos, a empresa tem 2% de avaria. Se eu passar para 1,8, é 10% a menos. Se eu passar 1%, é 50% a menos. É essa conta que tem que fazer. Mas quando eu falei para ele que o objetivo era zero, ele falou: não, mas não pode ser zero. Eu falei: não, o objetivo é zero. Eu não sei se eu vou alcançar o zero. Eu só vou saber se eu tentar. E nós chegamos a 0,3. Olha De, só, de 0,3. 2%. Isso é um número que eu não me lembro exatos números, né, que faz muito tempo dessa empresa. E você tem que medir. Tudo você tem que medir em uma empresa. Você tem um sistema. Você tem a base. O seu sistema, vamos lá, Jefferson. O seu sistema dá base, não dá? Sim, claro. Você digita o conhecimento, o CTE, agora, Sim, né? isso. E o CTE fica registrado, não fica? Sim, Você sim. tem uma base de dados. O Tem. que eu quiser puxar ali, eu puxo. Claro. Quantos conhecimentos, quantos coube no carro, qual o peso, qual o frete mínimo, qual o frete valor, qual o frete peso, qual foi de cubagem, qual o aproveitamento do caminhão. Quando eu fui numa empresa da consultoria, ele falou assim: ó, eu quero um aproveitamento de 100%. Eu falei: eu não. Não, eu falei: eu quero mais. É impossível se é 100%. Você entendeu? Como que é muito. Algumas pessoas pensam de uma forma muito estreita. 100% é pouco para o transporte. O aproveitamento de um carro tem que ser mais do que 100%. O 100% é a base, porque você tem que transformar isso em lucro. Uma empresa tem que ter lucro. O departamento comercial. Eu fui numa empresa grande de Guarulhos, que eu não vou citar o nome, da consultoria. Eu chamei cada vendedor, que tinham acho que 8 vendedores, não tinham meta. Então, assim, cada um vendia. E a minha primeira pergunta para o vendedor, isso o diretor do meu lado, e eu perguntei para o vendedor: quanto você consegue vender por mês? Ele falou: 1 milhão. Quanto você vende? 200 mil. Eu falei: peraí, tem alguma coisa errada. Você consegue vender 1 milhão e está vendendo Ele 200 mil falou: por dia. não, é porque me falta uma caneta cor-de-rosa, me falta uma pasta azul e um brinco dourado. Aí eu falei: patrão, Você dá para fornece. providenciar? Claro. Foi bom. Qual é a sua desculpa agora? E você não acredita, dobramos o faturamento em 5 meses da empresa. Uma Olha empresa só que grande de interessante. Guarulhos, dobramos o faturamento em 5 meses. E não mandamos ninguém embora, e não apertamos ninguém, e todo mundo ficou feliz. Pois é, aí vem o estilo de liderança, né? São vários os estilos de liderança que a gente encontra Não. nas empresas, né? Sim, a gente encontra vários estilos, mas só pode ter um estilo. Líder. O líder. É, Simples. simples assim. Por quê? Em cada momento ele tem que ter uma configuração. O líder,
O verdadeiro líder tem que ter amor por resultados e principalmente amor por pessoas. Porque quem vai gerir, quem vai dar resultados são pessoas. E o líder tem que ser flexível, por quê? Tem hora que ele tem que ser durão. Durão não quer dizer que ele tem que ser Ignorante, grosso. Ignorante. Não, não. nada disso. Durão que eu falo é firme na decisão. É necessário fazer isso e vamos fazer. Só que o líder, ele está com o pessoal tão na mão que quando ele faz isso, todo mundo vai. Então, nessa hora, ele não foi um líder bonzinho, mas tem hora que o líder tem que ouvir. Tem hora que ele tem que chamar a pessoa na sala e falar, me conte, o que está acontecendo, onde eu posso te ajudar. Mas o líder tem que ouvir de verdade. Não é ouvir para responder, é ouvir para entender a dificuldade do colaborador. E algumas ações simples, você pode transformar a vida do colaborador. E pode ser em qualquer área. Eu fui chamado numa empresa. Bom, eu estava num. Essa aqui eu tenho que contar. Essas histórias. Não, Vocês precisam conhecer as histórias do Carlos. É muito bacana. Tem muita coisa legal. Conta aí, Carol. Eu estava com o diretor de uma transportadora de Guarulhos, muito grande, porque somos amigos. Então eu não trabalhava para ele não lia meus livros. Né? E aí a gente estava batendo um papo e ele começou a reclamar de 2 gerentes que estavam tão maus que foram parar no hospital. De estresse. Os 2 discutiram, brigaram, era do comercial e operacional e tal. Eu falei, cara, me dá uma chance, deixa eu conversar com ele. Cara, você é meu amigo. Eu falei, então, mas vamos separar o amigo do profissional. Deixa eu ir lá. Meu amigo. Eu fui lá, fizemos reuniões. Os caras viraram amigo. Foram pro bar tomar cerveja. Os dois viraram amigos. Mas por quê? Um não entendia o outro e ninguém parava para conversar com eles, entender que algumas coisas são necessárias. Porque tem coisa que não dá tempo do comercial avisar o operacional. E tem hora que o operacional não dá tempo de avisar o comercial. Isso, algumas empresas são deficitárias em comunicação. E a maioria são. Eu vou te falar, Carlos. Todas as empresas têm problema de comunicação. É incrível, é né? incrível, É incrível. E aí e as ações que eu proponho nas empresas são simplórias, não ineficazes. Simplórias. As pessoas não podem confundir a simplicidade com a eficácia. Simples, porém de caráter útil, aonde você não precisa investir muito. Teve uma empresa, essa aqui faz uns, sei lá, 20 anos, sei lá, faz muito tempo. Eu fiz uma reunião com o pessoal e um funcionário falou assim, nossa, essa empresa aqui é grande, só que não tem orelhão aqui, a gente tem que ir longe para fazer uma ligação. Por que não põe orelhão aqui? Falei, não sei por quê. Aí eu pedi para o cara do administrativo, né? Fulano, vem aí. Ele ligou lá para a empresa, sabe quanto custou por orelhão na empresa? 0. De graça. Sabe o que aconteceu com esse funcionário que deu a ideia? Ele cresceu na empresa, ele virou um amigo, ele virou um cara que buscava ideia com os colegas, ele andava no galpão com o peito estufado. Uma ação, ouvir alguém, só ouvir, só isso, mais nada. Pô, mas botar um orelhão? Eu estou dando um exemplo. Por exemplo, pau de carga, unha. Né? Quem é do transporte tem que saber o que é isso, eu não vou nem explicar o que é isso. Né? Então, assim, pau de carga, unha, pneu para andar no caminhão, corda, fita, alguns baús não tinham. Coisas simples que o investimento é baixíssimo, mas que mudava a postura do colaborador. Muitas vezes, o funcionário só quer ser ouvido. É verdade, viu, Carlos? A gente passa aí em empresas que realmente existe ali uma grande obstáculo entre um departamento e outro, e a questão é comunicação. O que um fala, o outro entende de forma diferente. A gente tem alguns treinamentos aqui, Carlos, de comunicação aqui na empresa. Vou te citar um exemplo aí, né? Até você que está assistindo aí, vou te falar, pensa em uma rosa. Pensa numa rosa aí, você. Como é a sua rosa? Como é a sua rosa, Carlos? Você imaginou aí a sua rosa? A minha rosa ela é branca, ela está semi-aberta, com cabo comprido e doidinha para pôr na água. Olha só que interessante. A minha rosa já é diferente da sua. Como que é a sua rosa, Jefferson? A minha rosa é vermelha, tem um cabo grande, tem folhas e ela está semi-aberta também. Olha. Né? E é um botão que está envolvido num plástico para ser presenteado a uma dama. Poxa vida, é diferente, né? É diferente. Mas a gente falou o quê? Uma rosa. O que é uma rosa? Então, isso, gente, acontece frequentemente entre os departamentos, né? Mas eu quero que a sua rosa seja igual à minha. Não dá, né? Não dá. Cada um tem a sua rosa. Se eu falo para você uma rosa, você não vai pensar numa rosa branca. Vai pensar numa vermelha. Pois então é. eu preciso dizer que tem que ser a rosa branca. Pois é. Parabéns, Jefferson. Gostei. Gostou? Então, o que acontece é isso, gente. Nas empresas,
quem emite a mensagem é responsável pelo retorno, é Sim. responsável, Senão não é comunicação. senão não é comunicação. E isso é frequente, né? Principalmente entre os líderes, né? No transporte, parece que o transporte de carga ele é um fenômeno, né? Ele é diferente das outras áreas. Como eu, graças a Deus, eu consigo ter clientes agora, como treinador, né, uma empresa de treinamento que eu administro, eu consigo ter vários segmentos. Mas o transporte de carga ele é diferenciado. É diferenciado, eu não posso negar, não. Tudo é com pressa, É tudo para ontem, né? tudo para ontem, e eles não têm tempo de treinar. Já aconteceu várias empresas que o diretor queria treinar o pessoal e o gerente fala: não, mas eu não posso tirar o pessoal agora. Como é que você me arrumou esse treinamento? Como é que eu vou fazer? Falei, gente, é com vocês. Eu estou sendo pago para dar o treinamento. Se na sala tiver 20 pessoas, 30 ou 40, o treinamento vai sair. Agora, aproveite, coloque 40 pessoas. Quanto mais você colocar, melhor, mais pessoas tendo habilidade. Não, eles se recusam a fazer isso, acabam com alguns gestores, e são alguns gestores, não treinam e querem resultado. Aí coloca o colaborador ali, o colaborador vai, aprende e não consegue usar porque a liderança Não, não, não dá tempo. não Não, coloca. não permite, não escuta. É contraintuitivo. Na verdade, se você acha que vai treinar e vai perder tempo, é o É contrário. o contrário. Treinando, você vai ganhar tempo. Porque o treinamento é um dia, o aprendizado é para a vida toda. Pois é. Muito interessante, Carlos. E aí você se diferencia como líder, né? Então, o líder ele consegue entender o colaborador, o momento da empresa e agir conforme a situação, né? Sim, conforme a necessidade, porque a necessidade muda. Que tipo de líder eu tenho que ser hoje? Que tipo de pessoas eu tenho que atrair? Que tipo de pessoas? Porque nós sabemos, quem estuda treinamento sabe que nós temos o departamento comercial, tem que ser uma pessoa mais extrovertida. O departamento financeiro, mais introvertida. Por motivos óbvios, né? Concentração. Você pega um cara do comercial para ficar fazendo conta, números, ele Não não vai. vai ficar. Ele vai querer subir na parede. Então, o gestor tem a obrigação de analisar que perfil que ele quer. Ele quer um perfil comercial ou administrativo? Tem diferença. Financeiro ou RH? Tem diferença. E o líder tem que gostar de pessoas, por quê? Porque ele tem que entender de pessoas. E quem não gosta de pessoas não entende de pessoas. Não, ele não tem tempo para entender de pessoas. Eu tenho um livro sobre liderança, né? Que Uhum. isso nós estamos falando de liderança. Mas eu tenho um livro sobre vendas, por exemplo. Ô, Carlos, só um apêndice aí, né? Quantos livros você já escreveu? 10. 10 10 livros, livros. né? Tem coisa para transporte. Me conta aí um pouquinho dessa história aí. O livro de liderança ele tem alguns exemplos do transporte. O livro de vendas tem algum exemplo de transporte. Porque eu tinha um sócio na transportadora, ele era o melhor vendedor que eu já vi na minha vida. E eu coloco o nome dele ali, porque é Reginaldo. E o Reginaldo, ele vendia de uma forma incrível, ele tinha uma estratégia, ele fazia o follow-up. Ele, quando ia visitar um cliente, isso está no livro, ele anotava se estava chovendo, se estava sol, a roupa da pessoa que recebeu ele, como que a pessoa recebeu ele. Então, ele conseguia analisar, e hoje nós temos sistemas, é muito mais fácil, ele conseguia analisar o perfil da pessoa sem ele saber que era PNL. Ele já agia por instinto, sem saber que aquilo era PNL, e ele estava utilizando ferramenta de PNL para vender. E um dia eu fui visitar um cliente com ele, e ele falou assim: oi, fulano, tudo bem? Como é que está a sua mãe? Ela já melhorou do rim? O quê? O cara, nossa, você lembra? Uma vez eu estava aqui e você recebeu uma ligação da sua mãe que ela estava com um problema no rim, parece que ele tinha até que operar. E eu fiquei preocupado. Cara, o cara falou onde eu assino. Porque é reciprocidade, né? É o gatilho mental da reciprocidade. O cara ficou grato pelo Reginaldo e ele assinou o contrato para o transporte. Aí eu falei, aí foi quando eu saí, estava no carro, aí ele arrancou aquelas pastas do, né, tinha os cartões. Você lembra disso? Os cartões que você anotava? Não, não sou Ah, dessa não é dessa época. época, não. Mas me contaram, me Me contaram, me contaram. contaram. É, o meu Ele tio. anotava tudo, ele anotou, estive lá, recebi uma ligação da mãe. Estava anotado. Não é que ele era bom de memória para lembrar todos os Imagina. clientes, 1000 clientes. Como é que ele vai lembrar? Mas era uma estratégia que ele Uma usava ali. estratégia. Então, quando ele chegava na porta do cliente, ou um pouco antes, e hoje no meu curso de venda eu falo para as pessoas: entra no Google, vê sobre o seu cliente. Hoje tem Entra no Instagram, site, LinkedIn. Antes de você visitar um cliente, saiba tudo sobre ele. Vai lá e fala sobre o cliente. Concorda? O cliente adora falar sobre o negócio dele. E o Exatamente. vendedor tem que ouvir. Tem vendedor que quer falar, é extrovertido, mas tem que ouvir. Ó, eu dou um treinamento de vendas que eu dou de presente para cada um cotonete. Ah, é? Dou de presente pro vendedor. Qual que é essa Aí os história? caras. Aí ele pega assim, para que isso?
E você para lembrar que você tem 2 ouvidos e uma boca. Então fique lá preocupado com o ouvido, assim você vai ouvindo o seu cliente. É. Porque o cliente conta tudo para você. Pois é, Conta tudo, se você deixar. exatamente, né? Bacana. E aí, Carlos, você também deu muito treinamento para equipes comerciais. Sim, Transportadora também? também. Inclusive, no CETICESP eu tenho um curso de vendas. Lá no CETICESP, como Ah, professor lá. E lá no CETICESP também eu tenho curso de vendas gravado, EAD. Então, se a pessoa entrar em contato com o CETICESP, entrar em contato não, entra no site e compra o meu curso EAD lá, sim, está lá vendendo. Passiva, venda passiva, né? E eu tenho também uma gravação de uma entrevista que eu dei para o CETICESP. No tempo da pandemia, como a gente não podia fazer presencial, a gente fez. online. E foram mais de 2.000 visualizações. Olha que legal. Está lá no site do CETICESP. Quem quiser é só entrar no YouTube, ceticesp, né, .org e tal. Entra lá no CETICESP e vai assistir uma fala de 2 horas só de vendas. E assim, já entrando um pouquinho no transporte nessa área de vendas, a gente percebe, Serpeloni, vários clientes daqui da Active, que muitos não têm um departamento comercial. É o próprio dono que vai fazer ali a abordagem com o cliente e tal. Como é que você enxerga esse tipo de coisa aí? Eu acho muito positivo, muito bacana. A pessoa tem o conhecimento, ela tem o contato, ela consegue carga para ela transportar. Isso é muito importante. Depende do tamanho. Se a empresa começa a crescer, o empresário ele tem que aprender a delegar. E muitos empresários do transporte têm dificuldade em dar direção para alguém. Porém, ele começa a perder dinheiro, porque ele começa a ganhar, 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 ganhar. E se ele não contrata pessoas competentes, capacitadas para tocar junto com ele, e não contra ele, né? Junto com ele, e a obrigação de dizer que tipo que quer, como contratar, é dele, mas de contratar não é dele. Isso é um grande erro do empresário. Ele quer ele contratar, só que ele não tem essa competência. Ele tem a competência comercial, ele tem um cliente. Então ele precisa fazer o quê? Ter pessoas para dar continuidade ao trabalho dele. E que não vão pensar que nem ele, não vão conhecer a empresa igual a ele. E ele tem que aceitar isso como verdade. Então ele tem uma grande dificuldade. Ele é bom comercial, tem o cliente e começa a crescer, ele acaba perdendo a mão, né, porque não tem como. Então você começa a ter, vai crescendo, você precisa de pessoas competentes para te ajudar. E ele pensa, mas vai ter custo. Gente, não existe você não investir. É investimento. Você precisa de equipamento. Você é uma pessoa que você tem que ter pessoas pensantes, equipamento, atualização. Isso tem um custo. Tudo tem custo, né? E assim, para você crescer, você precisa investir, né? Qualquer situação. Não tem como. E aí o departamento comercial, que é só o dono, e ele tem um grande cliente, ele consegue mais um cliente, mais outro, aí precisa ver o que ele quer. Se ele quer ficar daquele tamanho e correr o risco de perder o único cliente e fechar as portas, ou se ele quer diversificar, ou aproveitar, olha só, se eu tenho uma transportadora, eu tenho um cliente bom que me garante a base, é hora de contratar um vendedor para trazer mais clientes, para compor a carga e aí tornar mais rentável. Porque a transportadora de carga ganha dinheiro na composição da carga. Porque senão, ao contrário disso, todas as indústrias teriam caminhões. Exatamente, Mas eles têm ociosidade. E a transportadora ela tem que cobrir essa ociosidade com outro cliente. E ele exatamente. junta clientes e enche uma carreta. Agora, não me importa se ele é pacotinho, se ele é lotação, se ele é fracionado, que a gente fala de. Chamava de bagulho, mas não conta para ninguém, Não, né? não, Transportador de bagulho, que era o quê? O fracionadão. Não é o pacotinho de 2 quilos, não é a carga lotação, mas é aquela carga de 2.000 quilos, 3.000 quilos, uma peça, uma caixa grande, que não é todo mundo que quer, não. porque dá trabalho. Dá, e é pesado, às vezes quebra. E quando dá trabalho, dá o quê? Dinheiro, Exatamente. dá resultado. Ninguém quer fazer, eu faço, só que eu cobro. Olha só que interessante. Então, olha só, né? É bem bacana. A lei né, do marketing é o seguinte, né? Se você é especialista, você pode cobrar a mais, né? O valor que você recebe é um pouco mais. Você consegue repassar isso no preço. Sim, Se você é um especialista naquele caso. Então, por exemplo, você comentou aí, poxa, tem peças um pouco maiores e tal. Se você é especialista nisso, você consegue ter um serviço mais adequado para aquele tipo de transporte e, consequentemente, cobrar o valor justo, sim. né? Valor justo. Nossa, você tocou numa ferida do transportador. Levantamento de custo de transportadora dá um trabalho Dá. danado.
Eu já fiz vários cursos no CETICESP, cursos excelentes, tem especialista no CETICESP, mas quando eu vou lá na transportadora falar com o empresário, ele tem muita dificuldade de analisar o custo dele. Por quê? Nós temos um Brasil que é sazonal e regional. Você tem uma região que compra muito, uma região que não compra nada. Você tem uma região que o caminhão vai carregado e volta vazio. Você tem uma região que o custo é maior. Você tem uma região que não entra caminhão no centro. Você tem outra região que a mão de obra é escassa. Você tem vários itens no transporte a ser analisado. E como é sazonal? Dia de Natal é o que mais vende. Quando eu falo dia de Natal, é um pouco antes, Sim, claro. Não, claro. Natal é o que mais vende. E o segundo dia que mais vende? Dia das Mães. São números. Quando o transportador tem esses números na mão, ok. Agora, e julho, por exemplo, que costuma ser em algum segmento mais fraco? Tem transportadora que chega em dezembro, dá férias coletivas, porque ele atende só a indústria. Tem transportadora que em dezembro é quando transporta mais, que é no caso dos importados, vinhos, e esse segmento todo. Então, olha só, depende do segmento, depende do que ele faz, o custo é diferente. E como ele é sazonal? Se ele medir o custo no mês de abril, março e abril, que antecede o Dia das Mães e que acabou de uma ressaca, o Brasil tem ressaca, né? Sim. Tem o carnaval, Carnaval. e aí tem ressaca. Acabou a ressaca, começa o preparo para o Dia das Mães. Nesse período, então, qual o período que você vai puxar para fazer o seu custo? Então, o que é importante para o transportador? Por ano. Ele tem que fechar o ano e aí analisar mês a mês, dia a dia, cada ação, cada atitude, cada carregamento. Eu diria assim, hoje nós temos, antigamente eu fazia isso na mão, no olhômetro mesmo, né? Pegava ali relatório por relatório. Hoje você tem um sistema que ele acende uma luzinha, meu amigo. Ó, luzinha vermelha se não atingir tal valor. E se esse conhecimento tiver algum erro, porque tem erro de digitação, Sim, tem erro de claro. sistema, tem vários Sim. erros. Você tem que cobrir. Eu vi transportadora mandando um caminhão, assim, não vou citar nome, para Arujá, perdão, para Guarujá, com 60 quilos. Ah, Nossa. mas um prejuízo danado. E ninguém vê isso? Vê, alguém vê, o sistema dá. Só que tem gente que finge que não Que viu. não viu. Porque o sistema não breca, a menos que você mande ele brecar. Mas se chega ali um encarregado, dependendo do horário, ele aperta um botão e libera. Exatamente. E aí que vem, né, a questão de você ter um treinamento, uma liderança, né? A liderança tem que pensar fora da caixa, né? Sim, porque não é só vender, é Não. vender. Mas qual a preço? Eu já vi transportadora perder carga porque eu cobrava barato demais. Você acredita num negócio desse? Acredito, acredito que a gente é assim. Você vai no supermercado, você compra vamos falar aqui de um produto refrigerante, o mais barato? Não. Não, Talvez você não compre o mais caro, mas nem o mais mas barato. nem o mais Às barato. vezes tem que ficar no meio termo. Carlos, a gente tem aqui 1.400 clientes, muitos Parabéns. transportadores. E o pessoal vai pelo ele vai baixando o preço, baixando o preço, baixando o preço, achando que ele vai ganhar da concorrência baixando o preço. Não. Qual que é o segredo que a gente fala para esse pessoal aqui? Valor. Valor. Valor é diferente de preço. Quanto custa uma batata inglesa, dessas batatas que você come batatinha? Vai no mercado, pesa uma batata grande. Sei lá, R$ 1, R$ 1, R$ 2. R$ 1 aí. Mas quando ela se transforma em potato recheado lá no shopping, é 40. Não é a mesma batata? Ah, é só assar e pôr um negocinho. E uma banana? Quanto custa uma banana? R$ 1, R$ 2? Aí você vai no restaurante com seu filho de 8 anos de idade, você está lá comendo, aí passa aquele cara lá com um carrinho, olha a banana flambada, joga um conhaque ali, um Bota Napoleão, põe fogo, fogo, uau! Aí o garoto, pai, eu quero. 50 conto, você paga? Paga. paga. Por que você está pagando? Não é a banana, é a É experiência. experiência. Quando o vendedor ele vai vender, ele não tem que falar de preço. Olha que coisa. Não, mas eu quero perguntar, enrola, não fale de preço. Fale do que o seu produto proporciona para ele. O seu sistema, sabe o que o seu sistema proporciona para mim? É que eu não tenho transportadora hoje. Mas se eu tivesse, me proporciona segurança, tranquilidade. Eu posso pôr a minha segurança, a minha tranquilidade na mão de qualquer um? Claro que não. Então não me importa se o seu produto é mais caro. Olha só, qual é o refrigerante mais vendido? É Coca-Cola, vou falar o nome aqui. Não estou ganhando Tranquilo. nada com isso. Uhum. Mas o refrigerante mais vendido é Coca-Cola. Não é o mais barato, é o mais caro. É o mais caro. Você sabe qual é a cachaça mais vendida? A normal? 51. E não é o mais E barato. não é o mais barato. Óleo de aço mais vendido é o Bombril. E não é o mais barato. Então, peraí, tem alguma coisa errada quando o cara fala de preço. Mas existe uma fatia de mercado, segundo pesquisas, que 9% compra pelo preço.
Pois é. Então não adianta fugir desse. É perda de tempo. Ó, um exemplo. A pessoa chega para mim e fala assim, Carlos, eu vou te vender um pacote de café por R$ 40. Aí eu falo para ele, nossa, R$ 40 o pacote de café? Mas eu não quero. Não, eu te faço a 30. Não, não, mas eu não quero, eu te faço a 20. Tá, eu não bebo café. Não adianta. Você pode baixar o preço. Eu não bebo café, não tenho interesse de comprar o café, eu não vou comprar o café. A decisão já está tomada. E o vendedor fica insistindo, achando que é preço. Mas olha só, em nenhum momento eu falei para ele que era preço. Olha só que interessante. Você me lembrou um caso aí, né? O pessoal vender carne para vegano. É a mesma coisa que você está falando aí. Pô, né? Vendendo carne para o vegano, cara, não vai comprar. Não adianta você baixar preço. Então. Por Tem que que que. eu... Pode falar, Desculpa. É o perdão. público, né? É o Você tem que público. vender para a pessoa certa. Por isso que o vendedor tem que ouvir mais do que falar. O cliente vai dizer tudo o que quer. Quando eu vou fazer uma reunião de negócio, eu escuto o meu cliente. O que que você precisa? E eu fico ouvindo. Ah, mas quando você vai cobrar, Carlos? Calma, não sei ainda o que você precisa. Fala mais um pouco. Dali a pouco o cara conta tudo. O cara conta até coisa particular. Até coisa da vida. Porque você vai dando liberdade. Sabe o rapport? Né? Sim. Faz rapport com ele, deixa ele à vontade. E aí a gente consegue subtrair dele tudo que a gente quer. Depois disso, você vai analisar a necessidade dele, vai dar um preço justo, porque eu não tenho interesse de cobrar mais caro, por causa disso, e nem mais barato. Porque o negócio é bom quando dá lucro. Tem que gerar resultado para ambos os lados, né? Ele vai ser favorecido por aquilo que ele vai me contratar, porque ele vai ter ganho, e eu também. Não adianta eu querer esfolar um fornecedor, Um esfolar, cliente. esfolar. Ó, vou te dar um exemplo. Semana passada eu contratei um serviço. Aí ele chegou lá para fazer o serviço, estava fazendo o serviço, falei para ele assim, ó, vamos bater um papo? Eu te pedi desconto. Ele falou, não. Até estranhei. Eu dei um valor para você pedir desconto. Eu falei, eu sei. É que você é parceiro e você já me fez muitos favores. E eu sou grato por você. O valor que você pedisse eu ia pagar. Ele ficou admirado, falou, nossa, cara, então assim, tem coisas que eu não vou pedir desconto. Agora, eu já pedi desconto no Carrefour. Fui lá comprar picanha, minha mãe estava querendo comprar picanha, né? É um detalhe, minha mãe, porque mãe você tem que atender, né? Lógico. 81 anos, falei lá, vou comprar picanha, mãe. Fui lá, né? E não era uma abóbora, era uma picanha de verdade. Cheguei lá, falei pro cara assim, quanto é a picanha aqui? R$ 104 um quilo de Meu, o picanha. quê? Falei, não. Não. Eu falei para o açougueiro assim, meu amigo, tá muito caro. Ele falou, fala com o gerente do açougue, é ele. Eu falei, meu amigo, quando você faz essa picanha? Ele falou, se eu te der desconto, você leva? Eu falei, leva. Ele falou, 79. Ô, Foi lá, louco, 30% aí. pesou na balança, botou uma nova etiqueta e eu paguei barato. Sabe por quê? O Carrefour quer vender igual eu, igual você. Você acha que o preço vai fazer diferença? Não, é valor. Ah, minha esposa, eu falo minha esposa porque ela tem um fogão de estimação. Minha esposa não cozinha, mas o fogão é dela. Ah, é isso aí. Mas ela não cozinha, né? E ela deu um problema no fogão, Electrolux. E ela ligou para a Electrolux e falou assim, ó, preciso trocar a peça. Eu falei, amor, eu vou na feira e pago R$ 10. É. R$ 10. Minha mulher, não, tem que ser Electrolux, porque o fogão é não sei o quê. Sabe o que a Electrolux fez? Não tinha peça. Trocou o fogão. Um fogão usado há mais de 2 anos, eles deram um novo. Como é que eu vou falar mal da Electrolux? Isso é Não dá. experiência, entendeu? É preço. Não. Se o Electrolux falar Cê- assim, esse fogão deve custar, sei lá, uns R$ 8.000. Então, assim, é preço. Não é preço. Olha só que interessante, né? É, essa empresa fez isso com a sua esposa e você acha que ela vai comprar outra marca depois disso? Nunca mais. E você está acabando de citar esse exemplo aqui para mais de 30 mil inscritos. Sério? Olha só que legal, que Meu bacana Deus. quando você faz alguma coisa extraordinária para o seu cliente. A coisa reverbera. Você consegue fazer com que a mensagem boa atinja pessoas que você nem conhece. Olha o caso que você contou, o que está acontecendo aqui agora, que bacana, Que que bacana. excelente, né? Um depoimento bacana, Espontâneo. Não espontâneo. estou ganhando nada com isso. Eles nem sabem que eu estou falando sobre eles. Pois Mas é. eles tiveram uma atitude incrível de experiência. Porque aquele fogão, ele era especial. E eu morava num apartamento, era gás encanado. A gente mudou para uma casa, agora por causa da minha mãe, né? Ela tem problema no joelho e tal, e ela não queria morar em prédio, ela tinha medo de elevador. Falei, tranquilo, mãe, vamos morar em casa. Aí minha esposa ligou para reverter. Aí eles falaram que essa peça não fabricava mais.
Minha esposa falou, eu falei, amor, isso aí é simples, eu vou ali na feira. E é verdade, você vai na feira livre, os caras têm isso. Tem, Eu, tem. Carlos, sou ogro, né? Então, eu sou do interior. Vai lá, pega a Minha esposa peça. falou, não, mas esse fogão é muito lindo, ele é muito bacana, tal. Vou ligar para a Electrolux. E não deu trabalho nenhum. Eles foram na minha casa e levaram um fogão novo e pegaram o velho. Olha só que Levaram legal. embora. Não teve estresse, não teve discussão. Eu fiquei admirado, porque é experiência. Da Aí a moça experiência. falou assim, o público tal, a gente tem que tratar bem. Que público tal? Né? Mal sabia eles que eu sou do transporte de carga. Bacana, cara. E o transporte é a mesma coisa, né? Se você faz, e assim, não é coisas extraordinárias. Se você faz algum mimo, alguma coisa diferente ali, o seu serviço de transporte vai ser mais valorizado. Rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu trabalhei muito tempo no transporte. E eu tinha vários vendedores. E eu tive um caso real. Eu vou falar até o nome do cliente, que eu não tenho problema nenhum em falar o nome de cliente. Né? Eu transportava para Metal Frio, lá da Anchieta. E eu estava em Cumbica com a minha transportadora. Sexta-feira, 2 horas da tarde, o cliente ligou e falou com o meu saque VIP, que tinha um saque VIP, que atendia só esse cliente, que atendia mais, mas ele atendia esse cliente, né? Ele tinha muito movimento na nossa empresa. E ela entrou em contato com o vendedor e falou, sexta-feira, 2 horas da tarde, eu não vou lá resolver o problema. Aí ela veio falar para mim, Carlos, olha, eu estou com um problema aqui, o vendedor não quer ir lá, o gerente de logística lá, o Almir, tá bravo pra caramba. Falei, eu vou. Cara, eu peguei meu carro e fui para São Bernardo, praticamente São Bernardo. Você entendeu? Eu fui lá atender o cliente. O meu vendedor, ele não pode fugir do negócio. Não. Eu não consegui falar com ele estava na rua, não quis ir. Eu fui. Cheguei lá, eu atendia 4 estados para ele. Eu voltei lá atendendo 14 estados por causa de um pepino, por causa de um problema. Às vezes um problema me faz crescer no cliente. E no transporte, né, você é obrigado a resolver problemas, né? É o dia inteiro. O dia inteiro. E era uma coisa que eu não tinha controle, era uma filial, né, mas qual era a responsabilidade? Minha. Eu não vou fugir da responsabilidade. O cara falou, você veio aqui, você veio. Eu falei, qual o problema? Nossa, eu não esperava isso de você. Cara, eu tô com dificuldade em tal estado, tal estado, tal estado. Pra você ter uma ideia, tinha uma transportadora fazer uma região lá, eu cobrei 35% a mais e o cara deu a carga para mim. E 35% a mais. Por isso que eu falo que não é preço, é valor. Mas o que eu dei para ele? Segurança, tranquilidade. Por quê? Quando ele teve um problema, eu fui lá. Pois é. E ele falou, caramba, quer dizer que se eu tiver um problema de novo, você vai me atender? Eu falei, claro. E tem um detalhe, hein? Começou a dar um problema nos refrigeradores lá da Metal Frio. O diretor foi na minha empresa, porque eu mostrei para ele que o problema não era da transportadora, era da fábrica. E ele falou, quero ver. Quando chegou a carreta da fábrica, que ele ficou lá vendo a descarga, os parafusos estavam soltando sozinho. Só que quando eu falava isso, eles não acreditavam. Pô, é da fábrica, não pode ser. Ele filmou e viu. O diretor da empresa, que hoje é meu amigo. Olha que bacana, hein? Ele não está mais lá na empresa, ele saiu, que é o Thiago, mas onde ele está, a gente sempre conversa, porque ele viu. Isso a gente faz. E eu estou falando isso como exemplo, tá? Eu Uhum. acho que o dono de empresa, o diretor, o gerente, o líder, né, ele tem que saber das coisas que acontecem, ele tem que analisar, tem que pensar fora da caixa. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Da onde veio isso? Faz um rastreamento, analisa. Aí vem a inteligência emocional, né? Porque se você se afetar ali com os problemas, você acaba fechando os olhos para muitas oportunidades. Eu diria assim, depende do cargo. Você tem, numa transportadora, você tem vários cargos. Alguns cargos são específicos e alguns problemas vão chegar ali. E se vão chegar ali, é porque é você que tem que resolver. Então, você não pode reclamar. Você tem que analisar analisar qual é o melhor caminho a seguir a partir de. Porque, Para um trás já foi. caminhão tombou, a carga caiu no rio. Não era química, se for é um Ambipar, que vai lá resolver. Se não for, perdeu a carga. Aí o cliente fala, não, mas eu quero a minha carga. Meu amigo, o caminhão caiu. Tombou. Eu estou falando isso porque já aconteceu. Não, daqui para frente o que eu posso fazer? Daqui para trás não dá. Um vinho quebrou. Quebrou, é vidro, quebrou e o líquido vazou. Não tem mais o que fazer. E aí eu tenho seguro, e aí eu tenho contingência, eu tenho várias ferramentas para ajudar. Agora tem coisa, não adianta ficar com conversinha pro cara. Meu amigo, não tem conversinha não, quebrou. Fala a verdade pro cliente. Ajude o cliente a te ajudar. Quando você fala a verdade pro cliente, ele te ajuda a resolver o problema. Claro. Então, quando eu fui lá, quase São Bernardo, que é divisa, né? Na Metal Frio, e o Almir falou, poxa vida, eu vou dar mais carga para você porque agora eu me senti seguro.
Olha só. Porque eu tenho uma insegurança danada aqui. A transportadora fica empurrando, prometendo. Cara, não pode prometer, é prazo, é serviço, você tem que falar a verdade, a real. Porque tem região do Brasil que é difícil de fazer. Claro. Você pega uma transportadora que faz região de Amazonas. Nossa, Depois que chega em Manaus, é é barco. barco. E você vai fazer, fala para o cliente que você vai entregar em 2 dias. Ah, não dá. Às vezes fica dias em cima do barco lá para chegar. E tem lugar que só chega barco pequeno. Tem lugar que é só Que, o barquinho, né? então não tem jeito. Eu tenho que entender o Brasil. Agora, depende da região que eu atendo. Eu tenho que me especializar em uma região? Ok. Eu atendo o Brasil todo? Ok. Mas eu tenho que saber o que eu faço para vender para o meu cliente o que eu realmente vou fazer. Agora, um detalhe. Se eu prometer, eu tenho que Tem que cumprir. cumprir. E aí, às vezes, tem um custo para atender o cliente. Que aí tem variáveis ali que às vezes você não colocou ali na Posso te pauta, né? fazer uma pergunta, chefe? Claro. Quando você vende um sistema ERP, como é que é? TMS. TMS para um cliente, você tem um prazo para implantar, não tem? Tem. E se você prometer que 30 dias é o suficiente? 15? Como é que é o seu prazo? Depende do cliente. Depende do cliente. Porque o tamanho dele, a base de dados, como ele armazena. Quem precisa treinar, Quem precisa quais treinar. as plantas, Tá. qual é o movimento, Vamos que falar de 30 dias? configurações. Sim, tem. De transportadora, 30 dias é o 30 suficiente. dias. Se der 45 dias, 65 dias, 90 dias, 120 dias, o cliente não vai ficar chateado. Claro. É isso que a transportadora também tem que fazer. Se ele cumprir um prazo, ele tem que cumprir. Se ele Prometer um prometer prazo. um prazo, ele tem que cumprir. E olha, e muitas vezes, o que você falou, você acabou de falar para mim aí que o cliente é parte da solução. Sim, Quando você compartilha o problema. sim. Por exemplo, você citou o caso de implantação de sistema, que é o nosso negócio aqui. Sim. Para a gente é tudo. Como é que é chique? É car business. Então, a implantação de sistema depende muito do outro lado, de quem vai ser treinado. Poxa, o transportador nunca tem tempo. Se ele não fizer o treinamento, ele não vai aprender como mexer no sistema e aí vai prolongando o tempo de implantação. É simples. Agora, se a transportadora agir da mesma forma com a carga dela, poxa, eu não estou conseguindo entregar, porque quando chega em tal lugar, lá no cliente, ele tem ali um agendamento e aí não consigo entregar por causa do agendamento. Me ajuda. Você foi crucial agora. Informação. O cliente quer informação, ele quer saber o que está acontecendo. Ele quer saber onde está a minha carga, qual é a solução, o que está acontecendo. Ele quer, porque daí quando ele sabe, ele te ajuda. Por exemplo, você vai instalar um sistema de transporte. Dentro da transportadora, e eu falo com propriedade, tem muita resistência ao sistema novo, sabia? Uhum. Você sabe disso, né? Sei, o tempo Porque todo. o cara está 5 anos com o sistema. Ele já domina. Quando você fala assim, vamos pôr agora Active. Pronto. Ah, não, Pra mas quê? para quê? Por Active O meu faz Copy? isso, o meu faz Já estou aquilo. acostumado, tal. Aí você já tem uma resistência de cara. Poxa, mas não está atendendo mais o cliente. E não estou falando mal do seu concorrente, não. Claro que Porque não. estava atendendo até então. E tudo bem. Só que agora não atende mais, agora precisa de um melhor. E aí, então, Active Corp. Aí chega lá, aí a primeira pessoa que deveria falar, não, deixa eu entender isso aí, ele já fala, poxa, mas chefe, pô, já estou acostumado. Vai trocar isso aqui para quê? Para quê? Por quê? É a visão, né, reta. Não pensa no resultado. É isso. Esse ponto. Qual que é o resultado você espera, né? Poxa, eu vou colocar aqui pneu no meu carro, no meu truque. Que pneu eu vou colocar? Você vai colocar aquele que vai te dar mais resultado pelas rodovias que você trafega. Ah, não, eu rodo mais em terra batida, é uma coisa. Pô, eu rodo mais em asfalto, é outra coisa. Ah, eu tenho uma carreta, eu tenho um truque, é interno, é externo. Tudo isso tem que colocar na conta ali para saber o resultado que você quer. Então, Espera. o sistema de transporte, você falou do TMS, ele é igual um caminhão. Ah, qual caminhão que eu compro? Não sei. Ah, que sistema que eu compro? Não sei. Tem que conversar, entender, saber a aplicabilidade do seu produto, do seu serviço, do seu software, né? Dentro da realidade do cliente. Não dá para Exatamente. você chegar lá, coloca isso. Você tem que entender toda a sistemática, né? A problemática do cliente. Tem que ser. É a comunicação de novo. Por isso que a transportadora, quando do departamento comercial dela, ele tem que ser subjetivo. Ele tem que entender de tudo um pouco.
Ele tem que ouvir do cliente para ele entender a solução do cliente. Eu já recusei clientes como transportador porque eu não ia conseguir fazer. Às vezes você precisa de um certificado, uma especialização, motoristas treinados em. Alguma coisa específica que não vai me compensar. E o que, que o vendedor às vezes faz, né? Que eu treino muito o vendedor para isso. Ó, vende a minha empresa para o cliente. Não me venda o cliente para mim. Eu não estou querendo comprar nada. Um exemplo, eu não fazia Salvador. A vendedor chegava para mim e falava: Carlos, tem um cliente que tem muita carga para Salvador. Vamos fazer Salvador? Não. Ah, mas ele tem muita carga para lá. Não, não quero. Agora, você está perdendo seu tempo vindo vender o cliente para mim? Você podia estar gastando a sua energia vender a nossa empresa para o cliente. Pois é. Porque daí, digamos que eu aceitasse Salvador. Ah, tá bom, vamos vender Salvador porque você tem um cliente lá. Aí estou fazendo Salvador. Aí chegava outro vendedor para mim: Carlos do céu, estou com um cliente, tem muita coisa carga para Teresina, vamos fazer? Não, não, mas ele tem muita carga. Ou seja, olha a instabilidade que ele ia causar na minha empresa, a insegurança. Você não está acostumado com a rota, você não está acostumado com a região, então tem muitas variáveis ali que precisam ser estudadas, né? E muitas vezes um cliente só não vale a pena Não você. vale. Outra coisa, né? Os nossos vendedores, o seu, o meu, o do transporte, ele tem uma gama tão grande de clientes para visitar que é infinito, não acaba. Então ele não precisa se preocupar se ele vai perder um ou outro, porque você vai perder, Jefferson. Você não vai conseguir vender para todos os clientes que você visitar. É Claro. estatística, meu amigo. Joga na estatística. Eu falo para minhas vendedoras assim, ó, se você, elas, mas eu não vendi para tal cliente, eu falei, nem vai vender. E tudo bem. É o número. A cada 100 clientes visitados, vende-se 3, 18, não importa. É número. Eu fui num evento hoje que 37% de conversão. Eu falei, maravilhoso. Ela falou, não, mas a nossa meta é 57. Eu falei, então, 37 é pouco? Pois é, depende, né? Depende. Agora, se você fala para a transportadora, 37% de aproveitamento é absurdo. Não existe em transportadora você visitar 100 clientes e vender para 37. Não Já existe. pensou? Pensou? Eu não sei o seu negócio, eu não sei mesmo, de verdade. Você deve ter algum número. De cada 100 transportadores que você entra em contato, vender para 37, meu É, amigo, é excelente, a taxa de conversão é excelente excelente. conversão. E para cada item, você falou de rosa, certo? Uma floricultura tem que vender 100 rosas, porque o ticket é muito baixo, muito pequeno. Então, se você abre uma floricultura e não vende 100 rosas, você está quebrado. Agora, se você abre uma empresa de tecnologia, a sua empresa é uma empresa de tecnologia, certo? Sim, claro. Se você abre uma empresa de tecnologia de alto gabarito, um ticket um pouco mais alto, se você vender 140 por dia, todos os dias, Nossa, é uma estrutura, é outra. é Então, outro. assim, cada caso é um caso. E a Uhum. transportadora tem que medir a sua capacidade ociosa, por exemplo. Capacidade ociosa? Sim, Lógico. o transportador tem que medir isso. Oh, mas isso não existe. Existe. Existe capacidade ociosa. Eu preciso saber quanto mais eu posso transportar sem onerar de forma significante a curva daquilo que eu já faço. Do Porque seu se eu, custo, né? porque se eu passar dessa curva, piora. Exatamente, porque aí você tem que comprar mais veículos, contratar mais agregados, e aí você fica com ociosidade. A sua ociosidade aumenta O custo. o custo. E aí que você tem que ter um planejamento. Poxa, eu quero aumentar? Ok, você tem que ter um planejamento para vender mais um certo, né, percentual para que você não fique com o caminhão ocioso, né? E tem essa sazonalidade que você estava falando, né? Tem. A sazonalidade mata. Porque é a curva, né? É Brasil. Eu não tenho uma economia linear no Brasil. Talvez, se você falar de Europa, Estados Unidos, você tem uma economia mais linear, poder aquisitivo. Nós dependemos do quê? Do 13º. Tem que esperar o 13º cair na conta para comprar mais alguma coisa. E quando cai o 13º, o nível de compra do consumidor A, B, C e D, ele transforma, muda Transforma. completamente. E o transportador de carga ele tem que entender isso. Ah, é tecido que eu transporto, é camisa, é de marca, quanto custa, que tipo de produto, qual época que vende mais. Tem que analisar um monte de coisa. Eu dei uma consultoria para uma empresa de São Bernardo do Campo, uma empresa muito legal. E eu gostei da consultoria lá, porque a diretoria, o presidente, ele era bom de Excel. Então, quando eu começava a conversar com ele, tudo que eu estava conversando, ele estava colocando no Excel. Então, assim, o meu conhecimento, analisando a carga dele com o conhecimento dele de Excel, chegava a uma conclusão muito legal para a gente trabalhar. Então, o dono ele participava das reuniões, do negócio.
E ele falava, nossa, eu estou vendo um filtro aqui, que eu estou vendo isso. Pô, eu não via isso antes. Eu falei, por isso que eu estou aqui. Então, por quê? Exatamente. Quem está numa ilha, geralmente não sabe que está numa ilha. Então, ele precisa de ajuda. E a Exato. inteligência emocional ajuda muito em qualquer departamento. Ajuda muito no saque, por exemplo. Ó, mais um case rapidinho. Vambora? Cheguei na transportadora, tinham 6 pessoas no saque. Quando eu falo cheguei, eu já estava lá alguns dias, né? Aí eu fui conversar com a garota do saque, porque ela pediu para RH mais 2 pessoas para trabalhar no saque. Hum. Aí eu cheguei e falei assim, você tem 6 pessoas? Tem. Você quer mais 2? Quero. É muito serviço aqui. Falei, legal. Posso sentar aqui? Sentei, fiquei o dia inteiro no saque. O problema era o operacional. Não era o saque. Peguei a menina encarregada do saque, levei para falar com o gerente operacional. Ela falou, nossa, eu nunca subi na plataforma. Ô, louco. Falei, agora você vai subir. Você está comigo. O dono me deu carta branca. É uma consultoria diferenciada. Não era aquela consultoria que vai lá às vezes. Não, era um trabalho contínuo. Cheguei para o gerente e falei, escuta, ela quer saber isso. Cara, o problema era a comunicação. E tinha problema com os motoristas. Lá tinha 75 agregados. E eles voltavam com entrega. E essa entrega dava uma problemática. Por quê? Eles tinham que fazer um papelzinho, segunda entrega, terceira entrega, quarta entrega. Eu falei, gente, isso não existe não. Vocês têm que resolver, porque se não entregou hoje, amanhã é prioridade e tal. Fomos conversando, alinhando. Detalhe, caiu para 3 pessoas o saque. Porque, na verdade, né, estava tratando da causa. Tinha que responder o cliente, porque o saque responde o cliente. Sim. E tinham muitos problemas Internos, que não era problema do saque, era problema operacional. E o custo disso estava muito alto. E o que nós fizemos lá? Eu falo nós porque eu estava lá e quando eu entro numa empresa eu visto a camisa, né? Claro. Nós oferecemos R$ 5 a mais para o motorista que não voltasse com entrega. Qual foi o custo disso? Em relação ao custo que tinha anterior de reentrega? Porque, olha só, nós somos no país do retrabalho, você sabia disso? As pessoas não prestam atenção. Vai num restaurante, faz um pedido, vem errado. Pede um sorvete misto, vem só de baunilha. Você pede qualquer coisa num restaurante, a pessoa tem dificuldade de te atender. É um retrabalho. Aí volta, traz de novo. Pô, você não prestou atenção, anote. Você tem um sistema. Eu cheguei no restaurante, levei minha vendedora no restaurante, né, lá na Paulista. Falei para ela, vamos fazer uma experiência aqui. Chamei o garçom. Garçom, estou vendo um prato aqui de filé mignon com cebola, sei lá o que era lá, um prato lá de R$ 100 e poucos. Falei, legal. Como que é esse prato? Me explica aí. É gostoso? Ele falou, olha, sai bem. Falei, não foi essa pergunta que eu fiz. É gostoso? Bom, eu nunca comi, mas sai bem. Falei, tá bom, obrigado, pode deixar. Falei para a vendedora, você está vendo? O cara não sabe vender. Não respondeu. Ele não experimentou um prato que ele vende. Pois é, hein? Absurdo isso. Se eu sou gerente desse restaurante, eu reúno todo mundo, reúno todos os, né, vendedores, porque garçom é um vendedor. Garçom é o vendedor do restaurante. Pessoal, vamos degustar hoje tal, um pouquinho para cada um. Não é para comer o prato caro do restaurante, mas é experimentar. Ó, isso aqui é tal prato. Quando o cliente perguntar para você, você fala, isso aqui tem gosto de carne, isso tem gosto de frango, tem gosto de peixe, tem gosto de ovo. Entendeu? Ó, agora esse outro prato. É isso. Come isso. Vocês entenderam? Então, quando o cliente perguntar, só que tem uma dica melhor ainda para o garçom. Meu amigo, eu conheço os pratos da casa? Não. Primeira vez que eu venho aqui. Garçom, o que eu como? Ó, esse prato aqui é delicioso, eu gosto, eu recomendo. Pode ser qualquer um, eu não sei. Eu estou perguntando. Sim. Eu sou o cliente, eu estou disposto a comprar o prato que ele me indicar. Eu já demonstrei isso. O que ele tem que fazer? Só tirar o pedido. É só tirar o pedido. Não, mas eu não sei, porque depende do gosto. Eu sei que depende do gosto, eu não sou idiota. Mas, ô, garçom, eu estou pedindo para você uma opinião. Não, mas eu não sei, porque você sabe, gosto é gosto. Que gosto é gosto? Eu estou pedindo, me fala qualquer um. Pois é, né? Entendeu? Interessante. Não tem que... Às vezes perde a oportunidade ali, né? O vendedor perde muita oportunidade. O vendedor estraga negócio. Tem um caso pior. Eu não vou falar o nome nesse caso, porque foi triste, né? Uma grande construtora vende apartamentos de luxo. Valor ali de 8 milhões, mais ou menos. O corretor vendeu o apartamento. A mulher falou, ok, obrigado, o negócio fechado. Ele fechou a porta para descer e falou uma besteira para a mulher. Ele quis ser gentil e falou, aqui em frente vai morar fulana, olha que legal. Uma famosa aí de socialite aí. É? É minha desafeta. Eu não quero mais o apartamento. Amor, vamos embora. Pegou o marido e foi embora. Cancelou. Cancelou uma. Ele perdeu a venda de 8 milhões, 8 sabe por quê? milhões. Abriu a boca. Falou a hora que não precisava. Quer comprar esse celular?
Quero. Pronto. Acabou. Onde é que... Então, assina aqui. Só. Você quer comprar? Então, esse celular aqui é verde. Verde e branco, gostou? Aí você é corintiano. Ih, não quero. Não quer mais. Eu estraguei a venda. Você já tinha decidido, você já tinha Pois falado é. o que queria. Falou que quer, assina aqui, tchau. Assina, acabou. A Acabou. venda já acabou. Já acabou. Mas tem gente que quer continuar. Continua. É a desvenda. Pois é, né? E aí desvende o negócio e acaba gerando mais conflito, né? Tudo é inteligência emocional. Quando eu vou dar um curso de vendas, eu falo para o vendedor: ego é dinheiro no bolso. E o vendedor quer debater com o comprador, quer discutir com ele. Ah, eu tô certo. Mas que certo, rapaz? Você tem que vender. Escuta o que o cara tem para dizer. Então são várias coisas, vários detalhes que tem que ter numa empresa. Outro detalhe que eu acho que tem que ter, aí você vai dizer se eu estou certo ou não. O seu vendedor tem que conhecer bem da sua empresa. Claro. Conhecer o produto, conhecer a empresa e, lógico, conhecer o cliente. Conhecer o cliente. A minha vendedora, eu falo vendedora, eu tenho mais mulher de vendas, né? Ela tem um prazo de 90 dias para não vender. Eu proíbo ela de vender. 90 Sério? dias. Não, opa. 90 dias ela tem que entender minha empresa, ela tem que entender o cliente, ela tem que fazer network, ela tem que fazer relacionamento, ela tem que conhecer muita gente, eu apresento ela para um monte de gente, tudo. Aí teve uma que falou para mim: Carlos, tem um cliente aqui que quer comprar um curso de venda. Eu falei: aí você pode vender. Não, é que você falou que eu era proibida de vender. Não, mas você não está vendendo. É ele que está comprando. É uma grande diferença. Ela tem que acostumar, porque, e sabe que quando a vendedora entra na minha empresa, o que ela fala? Nossa, mas todo lugar que eu entro, o cara quer que vende já no primeiro dia. Eu falei: com qual estrutura, com qual conhecimento, com qual habilidade você vai vender um produto novo? Se você está entrando na empresa agora, como assim? E aí você não vai render o suficiente, nunca vai vender, porque você não teve tempo de aprender, e o seu gestor vai reclamar de você. E o culpado é ele, Exatamente. porque não soube te preparar. Ou até vende, mas vende de uma forma que perde ali a lucratividade, né? Subaproveitamento. Ela tem um potencial de vender 1 milhão e vende 200 mil. Por falta de detalhes, falta de negocinho. E porque tem gente que já quer que entra e já é investimento. Você tem que treinar o seu colaborador. Imagina o seguinte: eu, Carlos Serperoni, estou desempregado. Eu chego aqui e falo para você: eu quero ser digitador aqui, não sei, criador, sei lá, alguma coisa. Programador. Programador. Você vai falar: senta aí e programa. Cara, eu não sei nem ligar o computador. De jeito nenhum. Você tem que ter todo um... Ah, mas eu já programei no lugar. Aqui é diferente. Você vai sentar aqui e vai fazer diferente. Eu já conheci gestor de transportes, e não vou citar o nome, que é bem conhecida a transportadora. Ele era gerente de uma transportadora, por alguma razão, 10, 12, 15 anos, saiu, foi para outra transportadora para ser gestor. Não se adaptou, mas o gerente que essa outra contratou também não se adaptou. Ele voltou para aquela. Voltou. Voltou. E você conhece a empresa. Depois, fora do ar, eu vou te contar qual é a empresa. Ele conhecia o negócio, conhecia da empresa, conhecia ali os atalhos E dava certo. e dava certo, né? Mas Então, acharam que não, que estava fora de propósito, vamos tentar outra coisa nova, e não deu certo. não deu Ao certo. contrário, também é verdadeiro. Sabe o que nós temos que aproveitar hoje? O que um verdadeiro líder aproveita? Ele aproveita essa juventude. Viu, pessoal? Tem um pessoal aqui dando suporte para a gente, que trabalha, né? Né, Felipe? Jéssica, obrigado aí pela ajuda. É, porque tem, né? Porque você não funciona sozinho, né? Lógico. Tem que ter um Tem pessoal a produção aí. Hein? produção, né? Letícia aí, ó. E eu esqueci até o que eu ia falar. Que, o vendedor. Ah, já esqueci, deixa pra lá. Eu lembro, eu falo. Mas é que tem que ter essa estrutura por trás que as pessoas não enxergam. Pessoas ajudando, né? Pessoas ali que estão dando suporte. Exatamente. Então, você tem que contar com todo mundo. Ô, Carlos, eu ouvi dizer que você dá um treinamento assim fantástico, que grandes personalidades já fizeram esse treinamento. Que treinamento é esse, cara? Ah, aí é outro patamar. É outra conversa? É outra conversa. Meu Deus do céu. Aí o buraco é mais embaixo. É mesmo? Tem uma transportadora grande do sul do país É. que tinha um gerente em São Paulo que eles queriam melhorar porque ele não estava se encaixando muito bem. Eles pagaram o treinamento para mim, para essa pessoa fazer. Essa pessoa não fez o treinamento. E me ligaram na segunda-feira: fulano fez o treinamento? Eu falei: não, você está com crédito aqui, você pode fazer o treinamento. Ok, vamos fazer. Aí falaram: só que ele está sendo desligado da empresa hoje. Desligaram o gerente porque ele não fez o treinamento. Só para você ter uma ideia da magnitude desse treinamento. Por quê? Olha só. Alguém da empresa fez, indicaram, ele precisava de um choque, porque é um treinamento de choque. É um treinamento de alto impacto. É o Titãs Leader Training. Nós estamos em Guarulhos e muita gente de Guarulhos já fizeram esse treinamento.
ele é altamente impactante, aonde a pessoa entra na sexta-feira e às 21h29 começa o treinamento. Não é às 21h28, nem às 21h30. 21h29 começa o treinamento. Ele recebe uma carga emocional muito forte, aonde ele se emociona, ele é vivencial, não tem palestra, não tem bate-papo, não tem explicação. Treinamento. Ele chega, não sabe o que está acontecendo, geralmente as pessoas não contam o que é. Ele entra nesse treinamento, ele sofre uma desconstrução mental, né? No sábado à tarde, ele começa a entender o que é o treinamento, porque até então ele não sabia o que estava acontecendo. A vontade é de ir embora, porque a pessoa começa a se conhecer e se deparar consigo próprio. É um problema sério. Sim, A pessoa começa a ficar desconfortável, porque se conhecer é desconfortante e é alto impacto. E no final da conta, quando chega no domingo, às 18h59, quando encerra o treinamento, a pessoa ela tem ferramentas para mudar a vida dela se ela quiser. Ela vai mudar? Não sei, porque é de cada um. Mas as ferramentas que ela adquire nesse treinamento, a condição que o treinamento dá, a forma que essa imersão proporciona ali, é de mudança radical. Não é de mudança, é de transformação. Mudança ela pode ser mais lenta, a transformação é imediata. São 3 dias de treinamento. Num hotel fazenda, longe, você não pode fazer com a esposa, não pode fazer com o filho, nem com o sócio, nem com o empregado, nem com o patrão. Pra Você você ter vai uma magnitude. Não, é ali, sozinho. cara e a coragem. Sim. Pronto para receber uma carga de informação impressionante. Que E bacana. hoje em Guarulhos nós temos muitas pessoas que fizeram, por quê? Eu morava em Guarulhos, eu tinha empresa de transporte em Guarulhos, então eu conheço muita gente em Guarulhos. Então, quando eu comecei a ministrar esse treinamento, então eu consegui levar muita gente de Guarulhos. Mas tem gente de Londrina, Bento Gonçalves, Recife, Belo Horizonte, Brasil todo. Estados Unidos, Japão, Itália, Marrocos, Austrália, que já vieram fazer esse treinamento por indicação. Teve gente Sim. que veio da Austrália fazer o treinamento. Teve gente que veio de Recife fazer o treinamento. É uma revitalização. Como é que é? Como que eu vou dizer? É uma ferramenta tão poderosa que tem gente que fala assim, é surreal, inimaginável. A pessoa não tem noção do que vai acontecer e não tem noção do que realmente acontece. É uma transformação incrível. É de mudança de paradigmas. É uma coisa assim, e é eterna. E não tem a segunda chance. Porque a pessoa faz o treinamento, vou fazer de novo, não tem mais efeito nenhum. É uma dose única. Sabe aquela vacina de dose única? Então, é uma vacina de dose única. Por isso que não pode fazer com quem você ama. Né? Você ama a esposa, ama o sócio, ama o filho, vai fazer junto? A tendência do ser humano é proteger aquela pessoa que você vê que está numa zona de desconforto. Aham. Se você perder esse tempo, o treinamento é 100%. Se você fizer 94%, você nunca mais tem a chance de fazer os outros 6%, porque é alto impacto. Isso é eu vou esconder essa xícara de você. O que é isso aqui? Nossa, uma xícara, que legal. Ó, de novo, o que é isso aqui? Cara, Uma xícara. entendeu? Então é só a primeira vez que causa impacto. Porque Olha que depois não dá, interessante. porque são situações vivenciais. É uma equipe grande, nós somos 24 pessoas na equipe, eu não sou Olha sozinho, só. né? Eu tenho psicólogo na equipe, enfermeira, eu tenho coach, eu tenho pessoas de diversas áreas que estão ali compondo um grupo. No hotel, depende do tamanho da equipe. Mas fica 8, 9, 10 pessoas. E os demais bastidores, ou a gente reveza para dar o treinamento. Então, esse treinamento específico ele é diferente de tudo. Ele não é para liderança, ele não é para vendas, ele não é para atendimento ao cliente, ele é para pessoa, É para a vida. para a vida. Agora, aonde ele vai utilizar esse treinamento? Na empresa? Sim. Se for desejo dele, sim, na empresa. Em Teve tudo. um empresário, uma empresa grande, ele fez o treinamento. Ele falou para mim, Carlos, sabe, eu fiz o treinamento, eu não sei se minha vida mudou muito, nem sei se foi muito importante. Eu fiz porque eu confio em você. Você estava dando consultoria aqui, me falou treinamento, eu me interessei, eu gosto de fazer novo treinamento, mas eu estou tranquilo em relação ao treinamento. Aí eu olhei o computador dele e era a foto do treinamento lá. Tá bom, não precisa falar mais nada. Tava com a foto Estava lá com a foto do treinamento porque foi dele lá. Foi impactado, né? impactado de alguma forma. E depois, a gente conversando, com o tempo. Aí você fala, poxa, mas acontece isso, acontece de pessoas fazem o treinamento hoje. Primeiro, a gente pede 10 dias para não tomar nenhuma atitude precipitada. 10 dias. Olha, você vai fazer o treinamento. Quando sai, eu falo, 10 dias sem tomar nenhuma atitude que você não tomaria antes do treinamento. Depois de 10 dias, você é seu líder agora e você decide. Mas por quê? A pessoa sai de lá, e não são todas, tá?
Tem gente que sai de lá querendo mudar o mundo, mas só que você não consegue mudar o mundo. A pessoa fez o treinamento, mas O todo o mundo não. resto do mundo Não, não. ele tem que mudar, porque o seu mundo muda quando você muda. E tem gente que quer mudar o mundo, então a gente já fala, a gente faz esse filtro, né? Olha, pianinho, chega em casa tranquilo, trate as pessoas bem. Não, mas fulano tem que fazer esse treinamento. Tem não, calma, não vai trazer a pessoa amarrado aqui não. Espera, vai ter o tempo dela. Ela vai fazer ou não. Tem casais que um fez e o outro não, e tá tudo bem. Agora, quando o casal faz, quando os filhos fazem, quando o gerente faz, quando o dono da empresa faz, aí é outra coisa. Eu conheço empresas que levam todos os funcionários. Empresas de Guarulhos, empresas Olha que grandes de legal, hein? Guarulhos que o dono fez e todos os funcionários. Eu tenho aqui a empresa de infláveis de Guarulhos, que levou todos os funcionários para fazer, empresa grande, talvez você até conheça, né? Conheço. Conhece, não conhece? Então, pergunta para o Denis. Oh, falei. Então, assim, várias empresas, né? O Dr. Jorge estava te falando, Ricardo França, Messi, tem muitas empresas, empresários de Guarulhos, de transportadora, inclusive, né? Por coincidência, que fizeram o treinamento. E a princípio eles falam, poxa vida, né? Você é meu amigo, vou lá fazer com você. É por quê? Quando chega no treinamento, essa pessoa some e entra o treinador. E aí, é claro, quando você está gerenciando, falando de processo, é muita seriedade, porque uma vírgula muda tudo, não muda? Claro, Um muda. ponto muda. Muda. É a mesma coisa no meu trabalho. Quando eu estou lá praticando o leader training, é outro Carlos. É tão diferente que tem uma pessoa, eu posso contar casos aqui uma semana, né? Vou dizer de uma. É, Ela chegou para a colega e falou assim: esse não é o Carlos. Tem alguma coisa errada. Não é o Carlos. Não é o Carlos que eu conheço. Não é. Porque é um trabalho. É um trabalho. Eu costumo dizer o seguinte: se o Neymar estivesse aqui agora, ele não estaria jogando bola em cima da mesa. claro que não. Entendeu? É isso. O comportamento é diferente. Então, na profissão, no negócio, cada lugar é um comportamento É, a diferente. gente assume um papel ali dentro daquela situação, né? Sim, e tem que trabalhar daquela forma. Pra você ter É. uma ideia, eu vou dar um treinamento de atendimento ao cliente numa sala do CETCESP. Aliás, vai ter agora, né? Em breve aqui, é só entrar lá no site do CETCESP, vai ter um treinamento em breve, tá? Não sei quando a pessoa vai ficar gravado isso aqui, a pessoa assiste, né, no YouTube, né? Sim. Não importa a data, olha lá que vai ter um treinamento de atendimento ao cliente. É comportamento, é tranquilo, o pessoal fica ali, não atrapalha. Quando eu vou dar um curso de liderança, a sala do lado vem reclamar. Ô, Carlos, dá para você. Eu falo, não dá, não. Aqui é liderança de alto impacto, aqui Tem é que ser liderança assertiva, impactante. não dá para ficar nhenhenha. Que não é o líder training. Eu estou falando liderança assertiva corporativa, que é outra pegada. Porque cada treinamento é diferente. Então você pega um povo de atendimento ao cliente é uma coisa, de vendas é outro, de liderança é outro. Cada treinamento é específico para aquela estrutura, para aquela função, a estrutura psicológica, mental, cada um. Que daí, se você for falar a fundo, mente, psicologia, porque o Skinner, por exemplo, Frederick Skinner, ele falava que mente não existe. Então, eu não vou entrar nessa área. Cada um tem uma linha de pensamento, né? O importante é o resultado que gera aquele trabalho, aquele treinamento. Eu acho que isso é gratificante para quem está treinando e para quem é treinado, né? Para quem está ali, é uma experiência que ele vai levar para a vida, né? Conhecimento ninguém tira. Claro. Eu acho assim muito interessante. Às vezes eu tenho treinamentos que são várias empresas, né? Principalmente no CETCESP. Chegam lá pessoas de vários locais de São Paulo, empresa que não se conhece. Aí o cara chega ali com uma cara meio feia, né? Meu patrão mandou fazer o treinamento. Cara, você devia estar feliz, ele está pagando? Tá. Ou então, Eu queria que alguém me pagasse os meus treinamentos, nunca né? recebi um treinamento gratuito, né? Nem eu pagava. Ó, treinamento de PNL, né? Hoje é barato, Opa, mas eu pagava 15 mil reais no treinamento, 12 é, mil reais antes da é. pandemia, era assim. Eu cansei de ficar 10 dias no Hotel Fazenda, lá em Monte Verde, fora de São Paulo, e pagando caro. Aí o patrão me paga um treinamento e eu vou achar ruim, sabendo que se eu sair da empresa, esse conhecimento vai comigo, não fica com o patrão. Então, qual é o problema de fazer? Mas tem pessoas que acham ruim. E tudo bem. Mas depois ele sai do treinamento. Ah, eu não sabia que ia ser assim, muito obrigado. Pois é. Mas ninguém sabe como vai ser. Então, se entreguem, meu. Quando eu faço É, meus treinamentos, eu me entrego. E eu faço, hein? Continuo treinando. é isso Continuo aí. estudando. É isso. O importante é sempre estar ativa e evoluindo, né, Carlos? Você me lembrou de uma coisa agora. Tem empresários que esperam ter problema para contratar consultor. Você acredita nisso? Ah, É.
Você Eles não sabem. acha que é 90% dos casos ou não? Por que isso, Jefferson? Ah, comportamental, né? Muitas vezes, cara, a gente conversa com muito empresário por aí e você vê que eles realmente sabem o que tem que ser feito e vão para cima e acha que não precisa de ajuda, né? Que eles são suficientes ali e tal, o conhecimento deles realmente às vezes é acima da média. E o que às vezes eles não percebem é que alguém olhando de fora, com uma visão diferente, com uma experiência diferente, pode apontar coisas simples que vai revolucionar a empresa dele, né? Sim. Eu fico muito triste com isso, porque algumas empresas me chamam quando está muito difícil, quando ela tem que chamar um advogado É, aí já para não dá ver como que mais. vai fazer, porque já está no, sabe, no último suspiro, digamos assim. E o empresário ele deveria contratar antes. Antes. Poxa, eu estou bem? Peraí, eu estou bem. Né? Time que se ganha, se mexe. Ô, time que está ganhando, se mexe. E tem gente que fala, não, time que está ganhando não mexe. Não, tem que mexer. Lógico que mexe. Imagine se eu estivesse ainda datilografando conhecimento de transporte rodoviário de carga com 7 vias carbonada. Carbono, né? Carbonada. Carbono, né? Carbono. Imagina, como que seria isso hoje? Quantas pessoas eu teria que ter numa sala? Eu cheguei a ter 11 pessoas para digitar conhecimento, Nossa. para datilografar conhecimento. Era muito conhecimento. E não podia ser uma nota sem. Aí eu trabalhava para o Alpargatas, que caixa ou stop, cada nota era 3 caixinhas. Chegava o caminhão, era 2 caminhões, eu costumava brincar. Um com as cargas e um com as notas. E aí, meu amigo, só via gente ali, ó, datilografando. Imagina se fosse hoje. Esse número de. Tem um Loucura, hein? Mercado Livre aí, emite 25 mil notas por minuto, por hora, sei lá o quê. Pensa se fosse fazer com isso. Manual. Deus me livre. Meu Deus. Então, assim, o mundo vai mudando, as suas necessidades, e o empresário tem que entender isso. O que ele precisa agora? Tem que se Ah, é um adaptar. consultor de vendas? É um de liderança? É um consultor geral para enxergar minha empresa como que eu estou? E aí, se um consultor foi lá, faz um diagnóstico, matemático, financeiro, comercial, de líder, e o cara fala, nossa, está tudo perfeito. Ótimo, não é melhor? Melhor ainda. Melhor ainda. Né? Pois é, e assim, muitas vezes a empresa está num patamar e ela quer dobrar de tamanho, só que continuando fazendo as mesmas coisas. Né, fica complicado, né? Para que você dobre de tamanho, você precisa tomar algumas ações. Que ações tomar? Né? Eu acho que um diagnóstico como esse aí de um consultor pode ajudar a detectar ali o que você precisa fazer sem aumentar os custos na mesma proporção do aumento do faturamento. Né? A não ser que seja investimento. Ou Sim, seja, claro. consciente. Eu vou fazer uma praça nova, eu vou investir durante 6 meses, eu vou mandar um caminhão na linha, eu já fiz isso, né? Vou pôr um caminhão na linha, ele vai ter um custo alto, mas com o tempo, esse é o estilo TAM de ser, né? A TAM fazia isso. Pô, Campo Grande tem avião? Não. Então coloca lá, o Rolim falava, coloca um avião para Campo Grande. Ah, mas não tem passageiro? Vai ter. Primeiro dia, 2 passageiros. Uma semana depois, 11 passageiros. Um mês depois, lotado. Essa é a ideia. Então, isso chama investimento. Você faz consciente. Eu vou fazer uma região, eu vou ter um Sim, custo, tal. Agora, como que eu posso amenizar um custo de uma área nova? Pô, um parceiro? Eu não sei, tá? Não sei. Um parceiro? Porque se o parceiro não der certo, o seu serviço, olha, valeu, obrigado, porque ele já tem estrutura, já atende. E muitas vezes, um parceiro é melhor. Tem região, eu vou falar, tem gente que vai falar, Carlos, não pode falar isso no ar. Mas tem região que só uma transportadora faz. Todas de São Paulo leva lá para aquela região e chega lá, só uma faz. Então não adianta o cara falar aqui para você que vai levar até o cliente final. É mentira. não Conversa de consegue. vendedor. Não consegue. Não consegue, porque lá é um só. E ele recebe carga de todas as transportadoras daqui. E tudo bem. O Brasil é grande demais. Ele Exatamente. chega num pedaço, numa asa lá do Mato Grosso, amigo, é só um cara que entra lá. Tem que pagar pedágio para índio, né? E tudo bem, e faz parte. Eu sei disso porque eu já estive lá. E eu paguei. Eu tive que pagar. E os caras não estão lá com flecha na mão, não. É Não, computador, notebook, celular, antena parabólica, Mitsubishi. Não tem mais bobinho. não. Mas só que o cara aqui vai ser enganado. Fala, poxa, não, é a realidade do Brasil. Eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil, porque é rico. É rico É demais. demais. Povos diferentes. Né? Nós temos aqui, na minha equipe eu tenho pessoas de fora do Brasil.
clientes meus de fora do Brasil, colegas. Isso é muito legal, porque eu não estou nem aí onde ele nasceu, o que ele faz. É muito A gostoso. diversidade é muito grande, né? O Brasil é incrível, né? É incrível. E geograficamente também E olha, tem dinheiro na mesa, hein? tem dinheiro na Tem mesa. muita gente aí, porque o Brasil não dá. Cara, faz direito, faz consciente, se prepara para abrir o seu mercado, que tem dinheiro na mesa. Tem dinheiro na mesa e tem necessidade de gastar esse dinheiro. A pessoa precisa investir, ele precisa gastar, ele precisa movimentar esse dinheiro. Exatamente. O vendedor, ele tem que ter essas informações. Eu faço uma dinâmica de vendas interessante. Eu dou muito dinheiro para o comprador, falo para o vendedor que ele pode vender barato, faço a dinâmica e o negócio não sai. Eu falo, caramba, se o comprador tinha dinheiro sobrando, aí eu provo com isso que o problema Não é é, preço, não é preço. é abordagem, A maneira de conduzir ali a venda, né? conduzir. E uma coisa que os vendedores têm é afobação, quer vender a todo custo. Eu fiz uma pesquisa e eu preciso comprar um produto. Isso é real, tá? Essa semana eu quis comprar o produto. Fiz uma pesquisa com uma empresa. A vendedora me chama todo dia, e aí, vamos fechar o negócio? E aí, vamos fechar o negócio? Eu falei, calma, eu estou analisando. Será que até amanhã você consegue dar resposta? Eu falei, consigo. Aí ela me chamou de novo. E aí, já tem a resposta? Eu falei, então, a resposta é que eu estou analisando. Não dá para você esperar? Qual o problema? E eu conheço o patrão dela. Ela quer bater a meta, Carlos. Mas ela vai ao contrário, ela vai criar uma situação que eu vou consultar com outro. Eu estou achando que ela Exatamente. está muito apavorada querendo vender. Por quê? Tem alguma coisa errada aí. Será que ela está cobrando muito caro? Pois é, pode ser. Pode ser. Aí, se ela me dá a chance de ver com o fornecedor, com o O contrário, outro, né, o outro lá, e se eu gostar do cara? olha aí. Não deixa eu experimentar o outro. Me trate bem, seja cortês, Empatia, né? empatia, não deixa eu experimentar do outro. Eu almoçava num restaurante na Vila Maria, eu e o pessoal do empresário do transporte. E um dia que eu não fui, aconteceu um incidente lá. Um inseto estava no prato. E tudo bem, acontece. E aí o colega nosso falou pro dono do restaurante, olha, tem um inseto no prato. O que você quer que eu faça? Não é problema meu, o inseto cai mesmo. E vocês têm que reclamar com o açougueiro, que está na carne. O que aconteceu? Ninguém mais foi. Ninguém mais foi. Entendeu? E aí foi ridículo. Ninguém mais foi. Olha E a só. gente deixou de ir, e o cara fechou. Porque era muita gente. Vila Maria, naquele tempo, era um reduto de transportador e nós tínhamos muita gente. Entendeu? Então a gente tem que pensar um pouco quando você vai atender o cliente. E eu falo assim no meu treinamento: o cliente tem sempre razão. Ah, eu arrumo uma polêmica danada, né? Carlos, o cliente não tem sempre razão, não tem. Então me prova que não tem. A gente faz dinâmica e não tem jeito, o cliente tem sempre razão. Pois é. O cliente paga, o cliente usa o seu produto, ele tem sempre razão. Ah, mas o cliente não pagou, deixou de ser cliente. Pois é, E não é o mais problema, cliente. e não é problema, não é mais meu, é É, da cobrança. é. Eu vou lá, ministro treinamento, não pagou, ó, não é mais comigo. Fala lá agora com. Ah, teve um problema. Então esse é com o advogado. É assim que funciona. Carlos, é o seguinte, a gente tem aqui conversa para mais de metro. Tem Percebi. muitos causos. Vamos marcar outro dia para você voltar aqui para conversar com o povo aqui? Claro, daqui uns 2 anos eu posso voltar, sem Não. problema. Bom, é costume aqui do canal a gente pedir para os visitantes, o pessoal que vem aqui, dar uma dica sobre o assunto que a gente falou. E aí, como você tem toda essa experiência aí com treinamento, com empresários, com transporte, eu gostaria que você pensasse numa dica e falasse para o público aí essa dica de ouro que você pode dar hoje, mas na próxima vez você vai dar outra, tá? Tá bom. Mas antes de você dar essa dica, eu queria que você clicasse aí no joinha, compartilhe esse vídeo, tá fenomenal. Tem dicas super importantes, casos reais de transporte, de quem viveu no transporte, de quem se criou no transporte e tem muito a contribuir com você aí. Gente, ó, compartilha o vídeo, hein? Carlos, dá sua dica aí. Ok. Bom, primeira coisa, se você é empresário do transporte, ou gestor, presidente, CEO, né, que é chique falar CEO agora, né? Então eu vou dizer para você o seguinte: se afaste do seu negócio, mas não assim, não eternamente. Se afaste alguns minutos, dá um passo para trás e olha para o seu negócio num todo, sabe? Dá uma olhada. Com um pensamento livre de preconceito, de julgamento, mas analise a sua empresa como uma pessoa que está analisando de fora e fala assim: poxa, que império que eu construí, parabéns para mim.
Agora, respire fundo e entenda que tipo de profissional você precisa para te ajudar a melhorar ainda mais aquilo que é bom. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, o que é bom não precisa ser melhorado. Precisa sim. Tudo aquilo que é bom precisa ser melhorado. Sabe por quê? Amor é manutenção. O seu negócio é amor. Você trabalha com amor, você montou a empresa, você fundou a empresa, você se dedica e você precisa de ajuda. E não importa se você é uma pessoa de sucesso. Todo mundo precisa de ajuda. Analisa com calma. E não estou falando para contratar o Carlos Serpelloni como consultor, não. Contrate alguém que você pesquisa no mercado, que você analisou, vê quem pode te ajudar. Mas se você quiser contratar o Carlos Serpelloni, ele não vai te cobrar para fazer uma visita e bater um papo. É de graça. A menos que você não queira me dar um café. Aí a gente vai cobrar. Legal, cara. E falando nisso, você vai deixar o seu WhatsApp ou o seu link aqui, o Instagram aqui no vídeo, para o pessoal que está aqui assistindo a gente poder te acessar. A forma mais fácil de me encontrar é Carlos Serpelloni, com S, Enter. Imagem. Eu estou no Instagram, LinkedIn, WhatsApp, todo lugar é o mesmo nome. Facebook, é Carlos Serpelloni. Então, Carlos Serpelloni, aonde você clicar. São 10 livros publicados, então quando você coloca Carlos Serpelloni, ou sei lá como é que chama, o robô vai me encontrar. Mas se quiser anotar meu telefone é 11, eu estou em São Paulo, 98774-9153. Muito. Eu não vou repetir o telefone porque a pessoa volta. Se ele Volta, não... volta ali e assiste. Né, a tecnologia é uma beleza, né? Carlos, um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso canal. Sinta-se à vontade de voltar novamente aí, para a gente bater um papo aí e orientar esse pessoal que está assistindo a gente aí. Eu quero agradecer, muito obrigado pelo convite e eu quero te parabenizar pela empresa, Obrigado. pelo estilo de liderança que você exerce. Nós já batemos papo, conversei com algumas pessoas aqui. Quero agradecer a todo mundo aqui que nos colaborou aqui nos bastidores para que isso acontecesse, porque todo mundo sabe que não é fácil. Não é assim. Tem que ter pessoas competentes, que eu não teria essa competência. E pelo canal que você abriu aqui para ajudar as pessoas, de alguma forma, a entender o negócio, a falar de logística, né? Sou professor de logística também, mas é uma área que eu não gosto de atuar muito. Meu negócio mais é comportamental hoje. Né? E eu fiquei muito feliz de estar aqui. Eu estou surpreso e feliz. Muito obrigado. Então, pessoal, compartilhe o vídeo, porque é muito importante para os seus colaboradores, para quem ajuda você na sua empresa. Tem muita informação importante, casos reais. E olha, contrata aqui o Carlos Serpelloni, que ele é muito bom, hein, gente? Ó, compartilhe o vídeo, clica no joinha. Eu sou o Jefferson Sescon, estou aqui no canal Tudo sobre Logística e até a próxima, pessoal.